Ao mesmo tempo que cresce um discurso de prioridade da vida, de atenção ao ICMS, em contraposição a isso, vem se estimulando a uma série de práticas dentro da Petrobras que, na verdade, na nossa opinião, vão elevar a subnotificação de acidentes, vão trazer ainda mais insegurança. Combinado a isso, tem um plano de resiliência que, em 5 anos, estão querendo cortar 8 bilhões em gastos operacionais gerenciáveis. Isso, na verdade, é corte de pessoal, terceirização, redução de efetivo, e isso também pode levar a Petrobras a virar uma bomba relógio, aumentando o número de acidentes. Então, a gente está muito preocupado. Diante disso, a gente pediu a ajuda de uma série de professores para colaborarem aqui com o Sindipetro RJ e com a Federação, com a FNP, para a gente se qualificar nesse debate, né, da luta em defesa da vida, da preservação de uma política de ICMS que realmente não busque, como o presidente falou, né, simplesmente punir os trabalhadores, e sim aprender com os acidentes e salvar as vidas, né? Então tem a questão da política de consequências, do sistema que a Petrobras está utilizando para punir cada vez mais os trabalhadores que se acidentam. Isso obviamente leva a um medo gigante dos trabalhadores, inclusive de relatar os acidentes que eles sofrem, porque eles sabem que ao final, né, pode ser que ele seja inclusive demitido por conta daquele acidente que ele sofreu. E ao mesmo tempo tem uma série de indicadores de segurança que nos últimos anos a Petrobras implementou, que na verdade ela vai vincular a distribuição de remuneração variável. E isso, inclusive, no nosso ACT, de alguma forma tem uma previsão que não permite que isso aconteça, mas a Petrobras está ignorando essa cláusula nossa da ACT, a cláusula 77, parágrafo 9, que é uma cláusula que diz que você não pode vincular nenhum tipo de vantagem à gestão em relação a acidentes, ao controle de acidentes, no gerenciamento de desempenho dos empregados. Aí, obviamente, eles fizeram uma métrica de topo, né, que é como eles chamam, só que a gente sabe que isso, de alguma forma, vai desmembrando, vai levando até o funcionário de base. Então, não é que a métrica de topo vai ficar só no topo, né? De alguma forma vai desdobrar para os empregados. Isso a gente já está vendo acontecer dentro da empresa, os acidentes, né, se vinculando cada vez mais à avaliação do desempenho dos empregados. Pode gerar subnotificação, pune as gerências que têm acidentes. Então, obviamente, o gestor vai ficar ali querendo que os acidentes não sejam registrados. Então, existe toda uma preocupação da nossa parte dessa combinação, que é uma combinação letal, porque ao mesmo tempo está sendo reduzido o efetivo da empresa, né? Agora foi lançado um novo PIDV, está sendo desmontada a empresa, então venda de ativos, isso aumenta o medo, a insegurança dos trabalhadores de maneira mais global. A gente sabe que também os acidentes são utilizados para ferir a imagem da empresa, e isso também facilita o desmonte, a venda. Então, essa combinação aí que a gente está realmente preocupado. Então, a gente conta aqui com a ajuda do Augusto Pina, que é do SESC, que é da Fiocruz. A gente tem também uma parceria com a Fiocruz, que a gente vai fazer um curso, né, de 1 ano com diversos inscritos sindicalistas, inclusive do Brasil todo. Então, é uma parceria que a gente está construindo de qualificação até mais profunda. E a gente também está aqui com a ação da Beltran, que já tem uma pesquisa relacionada à Petrobras, né, já ajudou o Sindipetro São José dos Campos em outro momento, então, e ela do Fórum de Acidentes da USP, então também tem uma contribuição importante aqui para dar para a gente. Eu acho que é um conhecimento importantíssimo no momento que a gente está vivendo hoje na Petrobras. Então vamos disseminar a informação e construir aí esse conhecimento capaz de defender a Petrobras. Foi encomendado
eu falasse sobre se já existem estudos que falam da relação de colocar indicadores de segurança dentro dos sistemas de incentivos. Como os sistemas de incentivo não são a minha área específica, eu tive que estudar bastante sobre o assunto e eu agradeço também por essa oportunidade. Eu quis também trazer um pouco, entender um pouco de onde que partia isso. Então, brevemente, pesquisei que os primeiros casos de participação nos lucros vieram da mão com os sistemas fordistas e tayloristas, empresas americanas foram as primeiras a adoptar isso, e como deu resultados, foi rapidamente espalhado para outros países, Inglaterra, Alemanha, Japão, depois, posteriormente, países em desenvolvimento. Este mecanismo, um pouco vendo o comportamento do trabalhador, ou o desempenho do trabalhador de uma forma um pouco simplista, como se ele fosse mais uma máquina da fábrica. Vamos botar mais combustível nela, que ela vai trabalhar mais rápido ou mais forte. Só que o comportamento, ele não é modelado só pelo dinheiro, quer dizer, o dinheiro não é o único incentivo, existem outros motivadores, vamos dizer assim, para os trabalhadores. A satisfação no trabalho, o status, o reconhecimento no grupo, o feedback do supervisor, o próprio senso de justiça do que é feito. E essa abordagem comportamental, ela talvez reduz um pouco a visão do que modela total o comportamento, porque o comportamento ele é resultado também de uma cultura, de como está organizado o trabalho, dos recursos que o trabalhador tem disponíveis. Então, um pouco ingênuo acreditar que só colocando um incentivo grande na frente, o trabalhador vai actuar de um jeito ou de outro, se ele não tem, por exemplo, os recursos disponíveis ou se ele tem regras contraditórias. Então, essa visão estaria ignorando um pouco a complexidade do comportamento dentro da organização. Começaram, com o passar do tempo, começaram a aparecer então estudos ligando primeiro esses indicadores de produção dentro do sistema de incentivos com consequências não esperadas, consequências negativas, tanto na área de saúde como de segurança. Só para trazer um exemplo, o setor de construção civil já publicou, os estudosos na construção civil já publicaram bastantes artigos sobre o assunto de como os bônus de produção aumentam os acidentes de trabalho. Esses são dos setores. O setor de saúde também, parece que já publicou bastante, mas eu não revisei do setor de saúde. E como consequências na saúde, principalmente como consequências negativas, as doenças ocupacionais, osteomusculares, as dores, e as doenças mentais têm aparecido bem relatadas em setores como o bancário, o setor de teleatendimento, que já chegam a ter metas até diárias de produção. Então, isso aqui na literatura em português já tem recebido um nome por alguns autores de assédio moral em direito, violência simbólica e gestão violenta. São algumas formas de chamar esse problema da contradição entre essas ferramentas de gestão e os resultados não esperados. Agora, sobre o assunto de indicadores de segurança especificamente, que foi o encomendado, nós podemos dividir os indicadores de segurança em dois grupos grandes. Os indicadores reativos, que são indicadores de resultado, e ali basicamente está o melhor exemplo, a taxa de acidentalidade, e os indicadores proativos, que são indicadores da gestão da segurança. A diferença é que os indicadores reativos, eles olham para o que já aconteceu no passado. Eles são simples de implementar, são mais baratos, por dizer assim, de implementar no sistema, mais rápidos, são fáceis de interpretar. Mas eles têm algumas desvantagens, que a sua confiabilidade é questionável.
eles têm uma baixa sensibilidade para detectar algo que a gente chama de degradação do sistema de segurança, que é algo que acontece ao longo dos anos e que pode não ser visto facilmente por esse tipo de indicadores. Agora, vamos ver uns exemplos com o caso da ABP. A subnotificação reduz a precisão, obviamente, e eles têm um efeito de espingarda. Eu não sei se eu fiz bem a tradução, porque eu também não entendo muito de armas, mas pelo que entendi, os gestores, eles estão trabalhando fortemente para, sei lá, reduzir, eles dão prioridade a um tipo de acidentes, suporte de trabalho na altura, mas está acontecendo mais acidentes com as mãos, com máquinas. Então, eles não refletem os esforços reais dos gestores. E alimentam o ciclo do acidente, porque vamos supor que o gestor implementa uma medida de treinamento, um indicador aparentemente melhora, depois diminui o treinamento e com o tempo os acidentes se elevam de novo. Já os indicadores proativos, acho que os que vocês conhecem com mais comum são a frequência de auditorias, talvez as horas de treinamento. Alguns deles têm mais foco no comportamento, nem todos. E eles são altamente específicos para uma área específica da gestão de segurança. Mas tem também desvantagens. Nós sabemos que a quantidade não é igual à qualidade. Se o indicador fala só sobre o número de auditorias comportamentais ou sobre o número de horas de treinamento, não está falando sobre a qualidade dessas auditorias ou desse treinamento. A visão pode ser incompleta porque também pode ter uma certa subjetividade. Nas auditorias comportamentais, por exemplo, da empresa, o gestor chega lá com um checklist do que já deve achar. E parece que ele já vai com uns óculos que já estão pré-formatados para ele ver o que tem que ver. Então, ele vai procurar lá o preguinho espalhado no chão, o trabalhador que não está usando o EPI corretamente, a plaquinha caída, mas vocês mesmos, eu aprendi uma expressão com vocês, que ele está vendo a formiguinha e deixa de ver o elefante. Tem um vazamento do lado e não está vendo essas coisas mais perigosas. A implementação desses indicadores, eles requerem muito mais treinamento para quem vai usar e nem sempre tem relação direta com o número de acidentes. Nesse sentido, faltam estudos para ver qual prediz melhor os acidentes. Bom, chegou um momento na literatura que parecia que o assunto dos indicadores de segurança estava um pouco esgotado. Já tinha se falado sobre a questão de punição e do medo dos trabalhadores de reportar acidentes, mais ou menos estava a discussão nesse nível, quando aconteceu o acidente na refineria de Texas, em 2005. Como que era o sistema de incentivos lá? Se vocês acham alguma semelhança com o que vai ser implementado aqui. Nessa época, eles tinham um sistema de remuneração variável, em que 50% do bônus era por resultados financeiros, principalmente a redução de custos. Tinha um indicador de segurança que pesava 10%, e era taxa de acidentalidade só, não tinha segurança do processo aí. E o bônus estava entre 6% e 40% ou 50% do salário básico, me lembro, dependendo da hierarquia, né? Entre mais alto nível hierárquico, maior o bônus. Ela estava assim, então, um problema que foi identificado com esse sistema pela Comissão Independente da Investigação desse acidente é que esse tipo de indicador ativo de taxa de acidentalidade, ele não era muito útil como um alerta precoce de grandes desastres, porque o gestor ele já estava focado a orientar todos os seus esforços a reduzir acidentes nas pessoas, no processo, aí tinha um problema.
Então, muitos autores, a área acadêmica concordou com isso, o pessoal da Noruega falou, bom, e realmente essa ferramenta, utilizar indicadores de incidentes como ferramenta única, já ela vai envolver uma falha de aprendizagem da empresa futura. E tem um autor que ele diz textualmente, eu trouxe essa citação assim porque eu gostei, ele disse, os gerentes não agiram para evitar esse desastre, porque o desenho de incentivos e penalidades estava levando eles a não prevenir esse tipo de desastres. Bom, e tem este professor, Andrew Hopkins, que é um professor de Sociologia da Austrália. Ele tem estudado muito a VP e ele chamou a atenção, começou na comunidade acadêmica, ele começou um debate, por um lado que a VP tinha que introduzir também indicadores de processo dentro desse bônus, e atualmente a VP está fazendo isso. Quando aconteceu o acidente de Golfo do México, eles ainda não tinham feito nenhum ajuste. Bom, estes professores lá da Austrália fizeram um estudo muito interessante com 11 empresas grandes de alto risco do setor de mineração, petroquímica e petroleiro. Eles estudaram empresas que têm indicadores, desculpe, nesta publicação eles focaram nos indicadores de segurança de curto prazo, como a taxa de acidentalidade deles, que tem um peso de segurança nas empresas que estudaram entre 10% e 30%, que tinham bônus de 30% a 300% do salário base. Eu esqueci de falar que na VP, depois, esse peso de segurança mudou de 10% para 30%, depois de incluir também indicadores de processo. Mesmo assim, os resultados financeiros continuam tendo um peso maior. Bom, o que eles acharam nesse estudo de indicadores? Fizeram uma pesquisa qualitativa enorme, aqui, entrevistas, observação de campo, análise documental, uma pesquisa bem bonita. O que eles acharam? A segurança entendida por essa avaliação de desempenho é diferente da segurança entendida pelos gestores. Lembram o efeito espingarda, que eu falei antes? Talvez o gestor acha relevante trabalhar numa área, mas nem sempre isso vai impactar lá o indicador de segurança, de acidentalidade. E eles trazem um exemplo: a taxa de acidentalidade zero é mensurável, é relevante, mas ela nem sempre está ligada a ações específicas, a um objetivo específico desse gestor. E um conflito que eles acharam é que entre mais alto o bônus, a porcentagem pagada sobre o salário base, pode ser mais riscosa a decisão que toma esse gestor. E vários supervisores de nível médio falavam, na fala das entrevistas, eles expressavam o seguinte: olha, meu bônus não é tão alto como para afetar o meu comportamento e tomar decisões inseguras para a empresa, mas os bônus dos meus supervisores é. E eu já vi eles tomarem decisões que são questionáveis, que tem por trás esse bônus, né? Aqui eu trouxe até algumas falas uma coisa que em entrevistas a gente sabe que é uma questão ética, é muito difícil um gestor reconhecer: olha, eu acho que meu bônus é muito alto, né? Eles não vão falar isso. Os pesquisadores colocam isso num artigo. Para eles, mesmo sendo bônus de 300%, os gestores não reconheciam que isso pudesse influenciar erroneamente suas decisões. Alguns trabalhadores falavam assim: olha, os incentivos de segurança, os incentivos econômicos não seriam necessários, porque a segurança é um valor para a empresa não deveria pagar por isso. E é parte do tecido, do que somos, não sei o que. Então, os pesquisadores aqui apontam que é uma situação
complexa, não é tão simples assim. Do jeito que eles falam, parece que a segurança é um imperativo moral, que ele está por cima do valor econômico da empresa, mas a gente sabe que não é assim. Para a empresa o principal valor é a ação, não é a vida como ela prega. Se fosse a vida, seria a Green Planet ou a uma ONG ambientalista. A gente sabe que não, esse discurso não cola bem. E que os pesquisadores falam, no ambiente de trabalho sempre cria uma enorme pressão para atingir prazos, para diminuir custos. Então, os incentivos, eles até podem, eles são assim meio dúbios, eles podem não invalidar decisões seguras, mas eles prejudicam o foco. Eles dizem que os incentivos não são necessariamente ineficazes, mas para os trabalhadores também é importante esse resultado da avaliação de desempenho e como ela é mostrada diante do grupo, muitas vezes mais do que o próprio dinheiro, falando mais especialmente dos trabalhadores de base. Bom, e em geral estudos sobre esse conflito dos indicadores de segurança dentro dos sistemas de incentivos tem bastantes, achei da área, principalmente da área de construção civil e do setor de petróleo também. Então, antes desses acidentes de Texas, dos acidentes da BP, já tinha um consenso em geral de que empresas com cultura de culpa, que penalizam o trabalhador por não seguir uma regra, elas vão levar, naturalmente, vão criar um medo dentro do trabalho para os funcionários notificarem os acidentes, incluso os incidentes. E tem outros estudos que dizem que esses programas de incentivos necessariamente não estão associados a melhor desempenho de segurança. Quer dizer que já tem empresa que implementou e não melhorou a segurança. Que os incentivos podem demorar anos em ter um impacto real e que a eficácia do programa de incentivos pode diminuir com o tempo, quer dizer, no início ele pode mostrar bons resultados, depois não. Especificamente sobre taxa de acidentalidade, acho que esses são outros do grupo lá da Noruega, que dizem que existe uma falta de causalidade clara entre os esforços dos gestores e como cai o nível de acidentalidade, que já tinham dito outros autores. E achei isso bem interessante, porque seria um sistema justo. Alguns autores dizem o seguinte: se o trabalhador ele atinge metas de produção, mas ele pulou normas de segurança, ele não deveria ser recompensado. Isso seria o justo. Outros dizem, por exemplo, que também se você está realmente promovendo a notificação, então também deveria ter um sistema de penalização para o supervisor ou gestor que promove a subnotificação, que deixa passar um acidente sem notificar um incidente. E outros dizem que só os incentivos econômicos baseados nesses indicadores reativos como taxa de acidentalidade não abordam a eficácia do comportamento preventivo, que é necessário basear-se no risco futuro, quer dizer, nos indicadores proativos. Na época que eu fiz a pesquisa lá na REBAP, a gente identificou um problema naquela época no TOR, a taxa de ocorrências registradas, né? O indicador não tinha problema, o indicador estava bem desenhado, mas a meta do indicador era negociada pelo gerente da unidade junto com o gerente de SMS da unidade. Não tinha participação dos trabalhadores nessa meta. E mesmo acontecendo uma morte no ano, o indicador fechava em verde. E eu coloquei essa carinha assim, porque assim aparecia no sistema. Eu não acreditei nisso e eu pedi para a pessoa que me explicou lá que recalculasse se morte com morte de novo. Continuava aparecendo a carinha em verde e até hoje não sai da minha cabeça.
Porque se a empresa está pregando que o que tem na vida como valor principal, não pode ser aceitável uma morte por unidade, por ano, no final, e está tudo bem, né? Ainda continuamos em verde. Então, aí eu sinto que falta a participação dos trabalhadores desse não. Assim, acho que naquela época, não sei se estou enganada, mas acredito que a diferença entre o TOR e a TAR é que o TOR incluía todos os casos de primeiro socorro, não sei, porque lembro que a meta era 4, não sei o quê. Então, isso não pode ser aceitado. E com a TAR, que acredito que a partir de 2015 a empresa mudou para a TAR, aí a TAR exclui os casos de primeiro socorro. E aí vai ter um problema também, porque vai ter uma subnotificação desses casos que precisam de algum afastamento, vão ser classificados como casos de primeiros socorros. Isso já aconteceu em outras empresas e agora, aqui, ainda sem sistema de incentivos, a gente recebeu lá no curso de verão de análise de acidente de trabalho da USP, recebeu um caso, um grupo trabalhou com um acidente do sistema Petrobras, não posso falar onde aconteceu, mas foi num laboratório. O trabalhador cortou a mão e foi um ferimento grave. Ele foi atendido, o médico deu afastamento. No relatório diz que o trabalhador espontaneamente assinou uma declaração falando que ele não teria problema em voltar no dia seguinte ao trabalho. Eu não acredito que isso tenha sido tão espontâneo assim, porque realmente tem um indicador desses por trás para que isso aconteça, para que o caso fique como se fosse só primeiros socorros. No jargão do inglês, eles usam uma expressão que se chama game the system, que eu fiz a tradução assim como jogue com o sistema, mas você já tem uma expressão para isso. Eu lembro que na época falavam de maquiagem de indicadores. E eu trouxe um caso da vida real para explicar como é que funciona, mas eu sei que vocês já viram isso em situações similares. Temos um trabalhador terceirizado de construção civil, ele sofre uma queda de nível, fratura o braço. Aí ele é levado para o médico mobiliza e dá um afastamento de 15 dias. A engenheira da fiscalização, ela, muito preocupada com a saúde desse trabalhador, ela acompanhou ele também. Ele já estava acompanhado pela técnica de segurança da contratada, sabe? Mas a engenheira fez questão de ir até o hospital. Quando ela havia se atestado, olha, ela pegou o trabalhador, que o acidente foi de manhã, o trabalhador já cansado, medicado, com vontade de ir para casa, sem almoçar, ela pegou ele, colocou dentro do seu carro, levou para um médico particular, e o novo médico deu um atestado de 10 dias de afastamento. Porque convenceu o médico com aquele discurso de não, nossa empresa tem um programa de retorno ao trabalho muito bom, ele pode retornar antes, fazer outras atividades com pedreiro. Né? Colocaram ele, depois de 10 dias, no container administrativo da contratada para fazer xerox, num projeto que fazia 10 xerox por dia. Nem o café ele podia ajudar a preparar, porque a lesão foi na mão direita, no braço direito, ele era destro, então ficava fazendo nada. A engenheira foi parabenizada pelos gerentes do projeto, porque eles tinham um sistema de incentivos que acho que era um bônus de 50% ao final de ano, por não ter acidentes com afastamentos maiores a 15 dias. Então veja, fora que o trabalhador que precisava fazer fisioterapia, não podia ir às suas consultas normalmente, tinha que fazer no horário de folga. Fora esses prejuízos para ele, para a contratada, isso termina criando também uma sensação de falsa segurança. Porque essa pirâmide de Vert, que vocês já conhecem muito bem, porque seus gestores usam ela para ser uma bíblia dentro da empresa, ela termina ficando
menos larga na base. Eu falo que aqui, nesta empresa, essa pirâmide vai virar um prédio, de tão retinha que ela vai ficar. Vai chegar um momento em que vai ser igual o número de acidentes leves ao número de mortes, porque tem uma subnotificação muito grande de incidentes e acidentes mais leves. E existe também na literatura indicadores alternativos para a segurança. Não é só a taxa de acidentalidade, ela deve existir, sim, os estudiosos da área concordam nisso, mas colocar ela dentro do sistema de incentivos já é outro assunto muito delicado. E não é por falta de alternativas, olha, existem outros indicadores, como, por exemplo, para os gestores, qual é o investimento que eles fazem em equipamentos seguros, em manutenção preventiva, proteção de máquinas. Para os grupos de trabalho, vamos fazer uma inspeção não programada, uma auditoria não programada. Se eles tiverem um resultado positivo dessa visita, podem ser recompensados. O clima de segurança, que parece que ele é o melhor preditor da acidentalidade. Eu não sei se vocês conhecem um estudo que foi feito na empresa, acho que o nome dela é Adriana Araújo, de cultura de segurança. É muito interessante ver o que ela mostra ali, acho que foi em 2 plataformas, se não me engano. Algumas empresas já usam este investimento de segurança por funcionário. E este professor, incluso aqui no livro, eu estava vendo hoje, outras empresas usam, por exemplo, quantos eventos de saúde e segurança os gestores assistem, não o gestor de SMS, mas outros gestores, em quantos eventos de saúde e segurança eles participam. Bom, enfim, tem muitos outros que agora escapam. Então, os indicadores são necessários, mas colocar eles dentro do sistema de incentivos merecem muita atenção, muito cuidado. Os estudos apontam que esses indicadores reativos ligados aos incentivos não garantem maior segurança, também que se você decide usar um indicador dentro do sistema de incentivos, ele precisa ser, eles chamam de SMART. SMART quer dizer específico, mensurável, atribuível, realista e relacionado com o tempo. A taxa de acidentalidade, ela não cumpre todos esses critérios, porque ela não é tão específica assim, ela não é atribuível a uma pessoa, incluso colocar essa taxa, mesmo que seja por uma área ou uma unidade, é ruim porque vamos supor, o gerente de SMS, dessa unidade, ele não tem autonomia para tomar todas as decisões dessa unidade, ele depende das regras que saem daqui, né, das regras corporativas. Então é difícil usá-la dentro do sistema de incentivos por isso. Parece que os indicadores proativos têm melhor potencial de prever acidentalidade, mas faltam ainda estudos para ver essa ligação. E mesmo assim, os estudos, como são indicadores tão específicos, eles seriam difíceis de generalizar. Cada empresa teria que ir fazendo seu teste de qual seria o melhor indicador proativo para usar no sistema de incentivos. E eu quero ler uma citação textual do professor Hopkins para finalizar. Ele diz assim: uma das consequências involuntárias do pagamento de bônus por baixas taxas de eleições tem sido a subnotificação de incidentes. A subnotificação pode resultar diretamente da pressão para não comunicar. Pode também resultar de estratégias de classificação sofisticadas, leia-se maquiagem de indicadores, né? Que asseguram que as lesões não contem para efeitos dos cálculos do bônus. O problema é tão grande que várias autoridades argumentaram que os bônus por baixas taxas de lesões nunca deveriam ser pagos.
é uma autoridade na área de segurança do setor de petróleo que afirma isso. Bom, por último, quero fazer uma propaganda da nossa página do Fórum de Acidentes de Trabalho. Ali vocês podem encontrar livros gratuitos para descarga. Entre eles, este da metade, que a nossa tiragem já acabou, porque nós acostumávamos a repartir nos eventos, do professor Daniel Lu, economista francês, que ele tem esse livro. Eu não sei se... Eu acho que a história das regras de ouro na empresa, vendo assim, a Petrobras trouxe o professor Daniel em 2014, final aqui, para o FRJ, eu assisti a palestra dele, e eu lembro quando o professor Danilo falou das regras de ouro, que elas já eram usadas na Total, na BP. Gente, eu vi engenheiros da Petrobras que começaram a perguntar, me fala mais dessas regras de ouro. Assim, os olhinhos deles brilhavam, porque mais regras, eles gostam de regras, e ainda de ouro. E eu falei para minha colega que estava do lado, olha, eu acho que se a empresa adota essas regras, ela vai usar do jeito que já usa as CNRs, para culpar o trabalhador. Se o professor Danilo, coitado, soubesse o que está fazendo com as regras aqui, eu acho que ele vai estar arrependido de ter falado delas aqui. Bom, é isso. Muito obrigada. Minha fala foi facilitada pela exposição da Sandra. Acho que ela deu um panorama vasto, e eu só queria pontuar algumas questões. Primeiro, a ênfase das empresas, inclusive das grandes empresas, em geral na questão da segurança, é em termos de comportamento, né? É em termos do comportamento e do comportamento, no caso, dos indivíduos, né? E é isso ainda que persiste, né, também, em geral, nas investigações de acidentes de trabalho, né? Toda essa compreensão, ela trabalha para imputar ao trabalhador a responsabilidade pelo acidente, né? E chegar na ação última que desencadeou, por exemplo, o acidente, né? Como se nós pudéssemos congelar um momento, né, fora de todo o contexto, de todo o processo, de todo o sistema produtivo intra-empresa, mas também fora, nas relações mercantis, comerciais, nas relações de mercado, né? Nas questões, por exemplo, do próprio mercado financeiro, porque é onde se mede, né, o valor hoje, né, das empresas. Como pudéssemos apartar tudo isso da investigação do acidente de trabalho. Então, isso não é de agora, isso é histórico no caso brasileiro, mas também no mundo. Mas tem retomado força, né, nos últimos anos. Nos materiais e no pouco tempo que tive para ver, né, em relação à vinculação, né, de uma nova remuneração variável e a sua, quer dizer, o incentivo vinculado às questões de segurança, a primeira questão é que, em geral, todos os bônus, pagamento por incentivo, a própria PLR, né, seja vinculada a lucros ou resultados, os dois, tem, do ponto de vista da segurança e da saúde, ela é vista pela área de saúde do trabalhador com bastante crítica, né? Ou seja, você vincular parte da remuneração, que aquilo passa a ser incorporado, digamos assim, na sua renda, né, mensal do trabalhador, a um conjunto de indicadores e de metas.
em geral, condicionantes, né, para o recebimento daquele bônus, né? Não apenas do ponto de vista da segurança em termos de acidente de trabalho, mas do ponto de vista da saúde como um todo, né? Isto tende a levar uma sobrecarga, a intensificar o trabalho, né? Que do ponto de vista das empresas favorece a ter uma maior produtividade, uma maior produção e também das disputas dela no mercado. Então é vista questionando não apenas da questão do acidente de trabalho, mas do conjunto das questões relativas à saúde dos trabalhadores, né? Tanto que pode ser expressa em termos de doença ou de sofrimento, né? Que pode ou não desencadear em adoecimento, né? Então, há uma visão muito crítica do ponto de vista na área da saúde do trabalhador, né, em relação a condicionar qualquer incentivo a esses indicadores e de metas, né? Que é uma interpretação um pouco diferente até daqueles áreas que apenas estão ligando com a questão da segurança, né? A outra questão é quando isso é praticado, né, a despeito dessa interpretação, o que tem na realidade é essa vinculação condicionante. A questão é que alguns desses incentivos, como o PLR, tem sido incorporado à questão de segurança, né, e nessa visão comportamental. Alguns indicadores mais comuns são assiduidade, absenteísmo, né? Ou a própria questão dos acidentes, né? Esses são indicadores mais comuns presentes em vários acordos coletivos de pagamentos de resultados ou de participação nos lucros, né? Esses são os mais comuns nas grandes empresas, né? A outra questão é quando esse incentivo é vinculado ao desempenho individual. Aí o dano é, inclusive, maior, né? E na proposta que eu li, apresentada no caso da empresa, para os funcionários, 80% das metas está relativa ao desempenho individual, né? E apenas 20% às metas coletivas, né? Só que o resultado do trabalho não é um resultado individual. O resultado do trabalho numa empresa é um resultado coletivo. Você trabalha em equipes, você trabalha em grupos, né? O trabalho de um operador, né, numa plataforma, né, ou numa refinaria, ou mesmo os trabalhadores administrativos, né, técnicos, né, são um trabalho coletivo. E o resultado de uma empresa é pelo trabalho coletivo que é feito, né, e não do ponto de vista individual. Não depende do trabalhador isoladamente, né, a realização ou não daquelas metas, né? Depende, inclusive, do conjunto de condições que ele tenha disponibilizado pela administração, pela corporação, né, realizar ou não, atingir ou não. E muitas das vezes, né, e o que acontece é que há uma defasagem entre as condições que ele tem e as metas que são atribuídas. Isso é permanente no trabalho, né? E o que acarreta é uma sobrecarga, né? É ele ter que se desdobrar imensamente para poder atingir a meta. Não apenas em relação a atingir em função do desempenho, do bônus, mas em função, inclusive, da sua avaliação, né? Da possibilidade ou não de progressão, né?
da possibilidade, em último caso, inclusive, de punição e até de demissão. Né? Então, isso não está implicado apenas ao bônus, mas está implicado ao conjunto do que representa a avaliação de desempenho para as empresas hoje. Né? E nesses marcos, é muito questionável a cultura todo o discurso de cultura de segurança das empresas. Eu, por exemplo, fui convidado para uma CIPAT, né, numa das empresas do grupo Petrobras, e a gerência que abriu, né, o gerente que abriu a CIPAT há uns 2 anos atrás, o que apresentou foi um vídeo corporativo da Vale do Rio Doce sobre a questão de segurança. Um ano e pouco nós tínhamos o que aconteceu em Mariana e agora em Brumadinho. E o que foi apresentado internamente foi um vídeo com foco na questão comportamental de segurança, um vídeo da Vale do Rio Doce. Então, quer dizer, o valor, né, que se tem o máximo do ponto de vista do discurso com o que se tem, digamos, praticado no dia a dia. Eu estava falando há pouco, antes de começar, um dos itens do material que me foi enviado, nas regras de ouro, é o trabalho em altura. O trabalho em altura, né, que foi autuado pelo Ministério do Trabalho, a empresa foi autuada no acidente fatal na Reduc, ocorrido em janeiro de 2016. Na investigação que o Ministério do Trabalho realizou, né, uma série de itens relativos ao trabalho em altura que não tinha sido observado e vinha sendo cumprido pela empresa. Em relação, por exemplo, não se pode trabalhar em altura sozinho, individualmente, né? E se continua trabalhando assim, segundo relatos de colegas mesmo de vocês, né? Mesmo depois de um acidente fatal, né? E mesmo depois de autuação, né? Então, existe um descompasso, por exemplo, enorme em relação ao discurso, né, e o que vem sendo praticado, que há um descompasso também entre a tarefa e a atividade ou o trabalho prescrito real, né? Se gostam muito de normas, mas em geral, se os trabalhadores fossem aplicar as normas, o trabalho não seria realizado. Inclusive, quando os trabalhadores, muitas das ações dele de querer demonstrar isso, é justamente fazer a operação padrão. Faça a operação padrão, para tudo. Os controladores de voo, quando teve o acidente lá com o voo da Gol, e como estavam sendo penalizados, passaram a fazer a operação padrão. O intervalo entre um pouso e decolagem não pode ser menos de 15 minutos. E o que ocorre em Congonhas? O que ocorre em Santos Dumont? O que ocorre em Brasília? Né? Então, os trabalhadores façam uma operação padrão. Se as regras são de ouro, né? Operação padrão, nada vai funcionar. Ou seja, o que está nas regras, né, é permanentemente, né, não descumprido, mas que é impossível ser reproduzido na vida real. É impossível. Não que regras não sejam importantes, né? Elas podem não estar prescritas, mas existe um regramento feito entre todos, tácito, muitas das vezes, né? Mas ao realizar o trabalho, sempre se observa o que alguns chamaram de as intempéries do meio, né? As dificuldades, as adversidades, né, que cada um enfrenta ao realizar o trabalho, né? Se um trabalhador fosse repetir igualmente, né, tudo aquilo que está nos procedimentos padrões ou nas regras, ele seria uma máquina.
seria ele se confundir não como um ser humano, mas como uma máquina. E é justamente para se diferenciar de uma máquina, né, que ele não consegue reproduzir. Isso não é por erro. Isso não é por erro. É por a própria atividade humana de querer não se confundir com uma máquina, né? E o erro no trabalho, nós temos que admitir a ocorrência dele, não por uma deficiência, né? Mas porque muitas das vezes nós estamos testando, sabendo que não podemos repetir daquela forma, não vai dar certo, e se busca, inclusive, como realizar. E as empresas, e a gestão das empresas sabem disso. Sabem disso porque por elas próprias não observam um conjunto de regras, né? E sabem disso, né? Mas aplicam no sentido da punição. Mas aplicam e querem aplicar no sentido da penalização, né, dos trabalhadores. Nós temos um quadro, me parece, bastante grave. Um processo de enxugamento do ponto de vista do efetivo próprio e também dos terceirizados na empresa. Uma mudança no perfil da força de trabalho, tanto no sentido de um peso maior de trabalhadores com menor tempo na empresa, quanto também da faixa etária. Tudo isso já um processo de saída enorme, né? Nós temos, se imaginar, quase 20-30% de trabalhadores que saíram, com uma projeção de sair mais próximo disso, mais de 20% também agora. Tudo isso coloca um conjunto de incertezas do ponto de vista do trabalho. Em vários locais, os trabalhadores já são sobrecarregados pelas condições, pelos equipamentos, pela precariedade. Com a redução do efetivo, e com essa mudança do perfil, eles são mais ainda sobrecarregados, porque eles, além de realizar o trabalho deles, eles têm que treinar os novatos. E acho que, não sei se na plataforma ou em finaria eles chamam de bolsa, né? Pessoal novo, né? Ou borracha, bolsa ou borracha, né? E é certo, tem que treinar, né? E isso possivelmente não está incluído, né, no conjunto, na prescrição, né, do trabalho que cada um tem que realizar, né? Além disso, há também alguns estudos internacionais demonstram, em períodos de crise ou em períodos de processos de demissão muito grandes, problemas de saúde com os trabalhadores que ficam, justamente pela sua sobrecarga maior que tem. Então, há vários estudos internacionais, né, indicando, digamos isso, os trabalhadores que permanecem sob condições alteradas. Não importa se o desligamento foi feito por programas de incentivo, né? É claro que naquelas empresas onde não foi uma demissão em massa, que não foi sob programa de incentivo, a situação é ainda mais grave, né? Então, nesse contexto que se insere um outro tipo de incentivo, né, de uma remuneração variável, porque já existe a participação nos lucros, né? E é preciso pensar a relação entre uma e outra.
são dois indicadores. Um é dívida líquida e o outro é a questão da taxa de acidentalidade. Para os trabalhadores, a gestão deve estar vendo que são indicadores objetivos, claros, simples no sentido de identificar se atingiu ou não, no sentido de mobilizar, né, os trabalhadores, né? Inclusive, já há muito tempo, essa tal transparência se tem apresentado para a gestão como uma ferramenta de mobilização, né? De mobilizar os trabalhadores, né? Inclusive para atingir, né? Então ter claro, atingir aqueles objetivos, né? Diferentemente, às vezes, do cálculo da participação dos lucros, né? Que é um cálculo, às vezes, pelo menos no acordo de vocês, mais complexo e vinculado a se tem ou não lucro, né? É preciso se pensar, né, que pode estar existindo uma tentativa de migrar a remuneração variável para esse tipo de remuneração e diminuir o peso da questão da PLR, inclusive porque ela passa por pactuação coletiva e a outra não, né? E a outra não. As empresas, de um modo geral, grandes empresas, médias também, mas as grandes principalmente, o sistema de gestão tem múltiplos nomes do ponto de vista corporativo, mas do ponto de vista crítico, me parece que elas adotam um nome que foi cunhado por uma esquerda sindical nos Estados Unidos, que passou de forma crítica, né, dizer que esses modelos de gestão são baseados no estresse, gestão por estresse, ou administração por estresse, no sentido de manter permanente a pressão sobre os trabalhadores. Eles entendem a pressão como forma de mobilização, como forma de mobilizar os trabalhadores a alcançar os objetivos da corporação, de não permitir nenhuma folga, ou de capturar a folga que os trabalhadores constroem para si. E me parece que nós estamos num modelo desse tipo. E não é unicamente de uma empresa, é um modelo que é adotado pelas grandes empresas, né? E digo, esse nome não foi cunhado no Brasil, foi cunhado no Coração, por exemplo, né? Corporativo, né? Ou da principal potência do mundo, mas do ponto de vista crítico, né? E isso é extremamente danoso do ponto de vista da saúde, né? Porque não apenas do ponto de vista dos acidentes, mas do ponto de vista de pensar o trabalhador, né, e a sua saúde como um todo, né? É manter pressionados o tempo todo, e mesmo quando eles atingem a meta, né, dão a produção, como os trabalhadores dizem, né, as metas sobem, né, aquilo que ele conseguiu fazer e ter algum tempo de folga, a gerência busca capturar e introduzir novamente, né, aquilo que às vezes é um segredo do trabalhador ou da sua equipe, né? E veja que no sentido de se mobilizou para dar a meta, para dar a produção, bater, né?
E muitas vezes ultrapassar, porque os indicadores, a meta desses indicadores é que você ultrapasse. Não basta apenas você atingir, você tem que ultrapassar, né? Os sistemas de avaliação, inclusive, são esses, né? Se eles são de notas de 1 a 5, sendo 5 a maior, 4, você atingiu a meta, 5, superou a meta. Ou seja, os sistemas de avaliação são feitos não para que atinja a meta, para que você supere a meta. E isso já está difundido, incorporado. A outra questão, do ponto de vista do desempenho individual, é a enorme competição entre os trabalhadores. O estímulo à individualização, né, no processo de trabalho. E a competição entre os próprios trabalhadores. E muitas das vezes o que nós temos, às vezes, quando se quebra, por exemplo, as equipes, quando elas constroem uma enorme solidariedade entre eles, e que ali tem, do ponto de vista, inclusive, da segurança. Trabalhar numa plataforma, numa refinaria, não se trabalha individual, se trabalha com confiança no colega. Sem isso, não há como sobreviver num ambiente tão hostil, tão nocivo. Não há como. E se quer justamente quebrar esse tipo de solidariedade, que é fundamental para a segurança e também para a defesa, né, contra os agravos, outros agravos. Contra o acidente. Contra o acidente. E o acidente, muitas das vezes ali, é permanente, né? A situação de incerteza, de risco, ela é onipresente no local e para a chegada do local, para sair do local, né? E se quer justamente quebrar esse tipo de vínculo, de elo que os trabalhadores construíram para garantir a sua segurança e viabilizar também as metas, né? Bom, eu fico por aqui, vou ouvir um pouco vocês. Obrigado. Eu queria falar um pouco sobre o que está acontecendo em Penha 2, que é o que está pegando na bacia de Campos nesse exato momento. Né? Acho que vocês sabem que teve um acidente grave, nós tivemos um óbito em Penha 2, né? O colega morreu lá, mecânico de guindaste. Na minha opinião, houve sim como é que eu vou dizer? É difícil falar sobre isso. O colega fez uma coisa lá que não devia ter feito, né? Ele clipou o talabarte do cinto de segurança dele num local móvel, não pode, né? E aí, do ponto de vista mais imediato, vamos dizer assim, isso então contribuiu com a morte dele mesmo. A gente sabe que não é bem assim, se a gente for analisar mais a fundo, a gente sabe que esse cara estava sob tensão, ele meia hora antes de morrer, ele pediu uma PT para trabalhar, para fazer aquele trabalho, ele pediu a PT foi negada e ele foi trabalhar sem PT, sob estresse, né? Inclusive por ter pedido uma PT e ter tido a PT negada, foi lá, trabalhou, fez isso, morreu. E aí estão demitindo todo mundo lá em Penha 2, né? Já demitiram o G4 em Penha 2, como vai ser demitido, iria ser demitido essa semana, Coembes perderam o cargo, né? Enfim, nível de coordenação e gerência, demissão e punições, né? Dentro do sistema de punição da Petrobras. Pela primeira vez o sistema de punição foi aplicado na bacia de Campos, no caso de um óbito. Está pegando na bacia, está todo mundo falando disso. Inclusive, um manifesto do sindicato essa semana para as assembleias que aconteceram, para esse congresso que vai acontecer agora no final de semana, o manifesto era sobre isso, né? E, enfim, o clima da bacia é esse, né? O que a gente sabe é que nesse momento foram punidos gerentes e coordenadores, e a gente sabe que no próximo momento, no próximo acidente que acontecer, quem vai ser punido vamos ser nós, os peões. Entendeu? Se eles começaram agora pelos G-Plates e pelos coordenadores, no momento seguinte vão ser nós os peões, nós vamos ser punidos, né? E aí vem toda uma discussão, né? Se é desse jeito que se trata o acidente, se é com punição, se é com demissão, como é que faz, né?
Tem muita polêmica, obviamente tem muita polêmica. Eu, particularmente, minha opinião, eu não faria defesa de GEPLATs e coordenadores, não faria. Minha opinião, não faria. Eu acho que tem um limite de classe aí, para mim, na minha opinião. Né? Eu classifico o gerente como um agente da burguesia e não como um cara da classe trabalhadora a ser defendido. E acho que, de certa forma, a defesa do jeito que está sendo feita desses GEPLATs acaba punindo ainda mais o morto. Porque se a culpa não foi do GEPLAT, nem do coordenador, se o Coman que negou a PT para o cara não tem culpa, então quem tem culpa é o cara que morreu. Eu acho que acaba acontecendo isso. Eu acho que é o jogo nefasto que a diretoria do sindicato faz nesse momento. Sou contra a postura que a diretoria do sindicato está tendo nesse momento em relação a esse caso na Bacia. Mas, por outro lado, como mobilizar em torno disso, né? E aí eu acho que a proposta é essa, dizer, os próximos punidos seremos nós. Dessa vez foram os GEPLATs, os coordenadores, os próximos seremos nós. Né? Aí abre toda uma polêmica, toda uma discussão. Na Bacia ainda não chegou a discussão sobre remuneração ligada à segurança, tá? Sinceramente, na Bacia isso ainda não está sendo discutido. A gente até sabe que, as pessoas sabem que isso está no horizonte, mas ainda não está sendo discutido, ainda não está sendo o coqueluche do dia. Né? O coqueluche do dia é penalização por causa de acidente. Esse é o assunto desta semana na Bacia, no último mês, vai continuar sendo. Esse é o grande problema. E o resto é tudo que vocês falaram, né? Acho que você está certo, cara. Assim, muito realista o que vocês falaram, está bem dentro da realidade, está bem dentro das nossas preocupações mesmo. E é isso. Eu pensei, né, combinando as duas apresentações, uma questão que quando você fala da questão que o resultado é coletivo e tudo mais, né, e a atuação é também, né? Eu acho que a grande questão, que é parte da onde vem essas políticas de insegurança, né, da Petrobras, é que para tudo a Petrobras está partindo para uma análise das tarefas, das atividades do cotidiano dentro das plantas, como se fossem atuações isoladas. Ela abstrai o operador vai abrir aquela válvula, o operador vai tirar aquela amostra, vai medir o tanque, como se ele estivesse lá sem estar se comunicando com uma equipe, com um grupo, como se não fosse um trabalho orquestrado, como se não fosse, né, estivesse tocando as notas de acordo com aquilo que está concorrendo com a equipe. Então você tem um grupo de trabalho num determinado setor, são 8, 9 pessoas, e todo mundo, de maneira geral, ao longo da jornada de trabalho, está atuando interligado com o que o outro está fazendo, mesmo que não esteja no mesmo local, mesmo que não estejam se vendo, né, porque a planta é muito grande. A realidade do nosso trabalho é essa. O operador abre uma válvula, aperta um botão STCD, se comunica via rádio, porque a atuação é um grupo de trabalho. E não se chama grupo só porque vão trabalhar no mesmo horário, no mesmo dia. É um grupo porque eles atuam, né, coletivamente. Eu acho que daí que decorre tudo isso, né? A Petrobras está partindo para desde da quantificação do efetivo, que ela fez um método, o AM também não foi negociado com o sindicato, também foi muito pouco transparente, e definiu os efetivos das plantas, quantificando tarefa em termos de tempo, para dizer quantos operadores precisavam para tocar aquela planta, individualizando, abstraindo cada posição, cada posto de trabalho e fazendo uma soma de tempo, né, sem levar em conta esse aspecto coletivo. E daí vem o sistema de consequências, isso que está vindo, né, análises individuais. Agora, essa questão do incentivo financeiro, a gente tinha uma PLR que era uma cultura de negociação com o sindicato. E o sindicato sempre defendendo a bandeira histórica da remuneração variável linear, ou seja, a mesma para todo mundo, que nunca se efetivava. A gente nunca conseguiu ter uma linear, porém havia uma sinalização de existir uma relação piso-teto. Em números absolutos era de 2,5. Então, entre a menor e a maior remuneração variável, a diferença era de 2,5. Não é linear? Não é. Mas havia uma sinalizaçãozinha de que, estamos todo mundo no mesmo barco e tal. E as metas, de maneira geral, não tinha meta individual. O último regramento eram metas
todas coletivas, todas globais, né? O que vai entrar no lugar da PLR, ao menos para medir 2019, é um sistema totalmente diferente. As metas, como você falou, né, 80%, pelo menos para quanto mais no chão de fábrica, mais individualizado. Quanto mais no chão mais individualizado, quanto mais alto o escala na hierarquia da empresa, ela está menos, né, individualizada. E a disparidade da remuneração, e aí quando você colocou a BP, né, em 2005, eles estão fazendo o que estava lá. Então, eu até salvei o link do livro aqui. Os números que ela falou. É a mesma coisa, praticamente parece que pegou o modelo de lá, então você até salvei o livro aqui, tá? É em inglês, né? Mas ver se eu dou uma desenferrujada no meu inglês para ler, porque é impressionante como é igual, é igualzinho. O modelo que eles já corrigiram já. Que já corrigiram, não, e aqui vão implantar. É que ao contrário, aqui eles estão trazendo. É impressionante, eu falei de 2,5, né? É 2,5 em números absolutos, né? Então, PLR é X, a máxima era 2,5x. Agora, a relação em números absolutos vai poder chegar a 100 vezes. 1000 vezes. 1000 vezes, velho? Você está extrapolando aí, você chegar a 1000? 1000 vezes. Pegar o salário. Porque agora é em remuneração. O salário e o maior salário da Petrobras. Agora é em número de remuneração. Então, o operário do chão de fábrica, que é praticamente 80% da empresa, né, vai poder aumentar a sua remuneração entre 0,4 remuneração a 2,6. Isso. O presidente da empresa vai poder ter 13 remunerações a mais. 13 remunerações a mais. É um absurdo, quer dizer, E agora, chegando naquilo que realmente importa para a gente, pelo menos, né? Para a empresa eu tenho certeza que não, as consequências disso, como isso vai se materializar no cotidiano, na vida laboral de todo mundo, as estatísticas, e quantas vidas nós vamos perder quando aparecer o resultado da implantação disso, né? Porque a gente sabe que eles estão implantando agora, daqui a algum tempo isso vai gerar resultado, e pelo estudo, tudo que vocês apresentarem, a gente já prevê que vai ser catastrófico, vai ser uma tragédia. Eu não sei, depois a gente conversar se está particular alguma coisa, alguma denúncia de maneira mais geral, fazer um trabalho conjunto aí, que eu acho que seria fundamental para a gente tentar prevenir e evitar, né, mais mortes no centro. Mas é isso, obrigado, gente, muito obrigado mesmo. Acho que é impressionante o que vocês trazem, a gente já vê a questão da vinculação da remuneração variável, a questão de segurança já denunciada internacionalmente como um equívoco que levou a acidentes fatais e grandes acidentes, né? E a gente vê a reprodução da boa prática, entre aspas, trazido aqui como boa prática de mercado, nova prática de mercado, como se fosse uma atualização boa para a Petrobras, sendo colocado agora, como não, a Petrobras tem que se adequar às práticas do mercado. E ao longo da história da Petrobras, não foi ela que criou o próprio mercado, desenvolveu as suas boas práticas e se desenvolveu como uma das maiores empresas de petróleo do mundo, sem todas essas, entre aspas, as boas práticas de mercado, né, que estavam colocadas anteriormente como referência, né, e sem grandes, essas próprias referências aí, ela se desenvolveu de forma diferente, né. Ainda tem uma questão que você colocou da vinculação, né, de que tem um termo que você usou, que eu acho que no mercado financeiro, eles dizem sobre risco moral, né? Que o incentivo é tão grande que os sujeitos se desvinculam de qualquer responsabilidade, porque os prêmios deles são tão grandes que eles falam o seguinte: não me interessa a segurança, tem um resultado ali que eu vou ganhar independente do que, vamos dizer, eu vou trabalhar por aquele resultado, né? E vou esquecer essas outras regras. Porque individualmente as penalidades os riscos que eu recebo da penalidade são muito menores do que os bônus que eu vou ter, né? E no mercado financeiro, na crise de 2008, que a gente viu, eles apontaram essa questão da remuneração variável tendo um peso extraordinário nos crimes financeiros que eles cometeram ao longo da trajetória até estourar a bolha de 2008. Então a gente está vendo uma reprodução de
remuneração ainda na Petrobras nesse sentido, aumentando a possibilidade do risco moral dentro da Petrobras, se desvinculando ainda de todas as boas práticas de mercado. E a gente viu isso na própria Vale, né? Seja em Brumadinho agora, seja em Mariana, né? Eles fizeram um cálculo de quantas mortes seriam e qual que era o valor, o que era mais rentável, matar 20 pessoas, ter aquela possibilidade de risco, ou manter a produção naquele patamar, né? Então a gente ainda vê essa questão, ainda vê uma discussão mais ampla no próprio caso de Brumadinho, que eles flexibilizaram as regras de segurança e as boas práticas, o próprio conhecimento técnico das empresas diziam que aquilo lá tinha um risco superior, mas do ponto de vista econômico para as empresas facilitava a operação delas e aumentava os lucros. E contraditoriamente no ano agora de 2019, a Vale está pagando uma PLR aos trabalhadores, aos seus diretores gigantesca lá, mesmo depois de um acidente que matou mais de 300 pessoas, né? Então a gente vê um encaminhamento dessa vinculação totalmente disparatada, né, de um padrão remuneratório e de vinculação com segurança, né, dando esses resultados que são uma ação criminosa por parte das empresas. E a gente sabe que se isso for implementado dentro da Petrobras, com a política que está colocada, a gente vai chegar em acidentes tão graves quanto, né? O encaminhamento que tem agora, da intensificação do trabalho, da questão da redução do efetivo, que é bastante grande, né? Que ele falou da questão do trabalho de organização e métodos aí, diminuindo e tratando os trabalhadores como máquina, né? Ele fala, ó, quanto menos gente aqui, se trabalhar conforme essa norma aqui e tal, a gente vai alcançar os mesmos resultados. A gente está vendo que a gente vai aumentar o adoecimento das pessoas, né? E o sofrimento geral já está colocado, tanto pela perspectiva da política geral, quanto do trabalho do dia a dia intensificado, né? Então é bastante importante para a gente ver o que a literatura, todos os estudos apontaram aqui, para saber que tem respostas técnicas para que a gente possa também na política tratar disso, das respostas aos trabalhadores da Petrobras, apontando todas as inconsistências da política, todas as inconsistências da política da Petrobras nesse momento, que ela vem concretizando de forma mais explícita agora com o ano de pagamento, o performance que eles falam, né? E a gente entende que viu já a categoria falando aí que é um pagamento de propina pela privatização, que vincula explicitamente, fazendo uma concentração dessa renda gerada pelo conjunto dos trabalhadores só na gerência. E falando para eles, olha, vocês têm que se preocupar com os lucros e com os resultados. Os trabalhadores, depois vocês vão ver, são peças ou máquinas que vocês vão usar nesse processo aqui para maximizar os lucros aos acionistas, né? E essa é o que nós estamos vendo sendo implementado nesse momento. A questão mais importante que para mim ficou colocada com a exposição é a questão de que a Petrobras está colocando essa primeira parte de simplesmente colocar os interesses de indicadores que mostram acidentes, mas não ver ou cuidar do problema do processo de trabalho, do processo de produção mesmo. Que nesse sentido, apesar de que nos Estados Unidos ou internacionalmente esse processo já foi reavaliado, a Petrobras não está preocupada com isso. Um ano atrás ficou filtrado dentro da mídia que a gerência de mais alta hierarquia estava preocupada fundamentalmente por terminar com os indicadores que mostravam excesso de quantidade de acidentes com as mãos. Esse era o problema fundamental. E o outro problema fundamental é manter o indicador estar próximo a zero, inclusive. Essa preocupação, inclusive, conta e é muito importante na área do Rio de Janeiro, porque tem uma quantidade de trabalhadores no setor administrativo e a maior quantidade de acidentes subnotificados está por conta de que quase todos são ocorrências e quase todos são de trajeto, apesar de que todos estão envolvidos em um problema
que a própria atividade empírica dos próprios dirigentes, como da equipe técnica do setor de saúde, localizou há mais de 4 anos como que existia como política de gestão de pessoas, de RH, o assédio moral. Então, esse estresse, essa caracterização, ou esse conceito de regime de gestão a partir do estresse, acho que aplica perfeitamente ao que nós intuitivamente já nos estamos aproximando, encontrando que os valores de absenteísmo por assédio moral, por problemas de doenças mentais, estavam se aproximando a ser quase que sempre o maior de todos os problemas de acidentes, o maior de todos na Petrobras. Mas ainda assim, a Petrobras mantém um critério diferente, que é tentar manter indicadores das melhores maneiras para apresentar números e resultados e não ver os processos de produção propriamente ditos. E outro elemento que eu acho que é muito importante, que tem que ser apropriado pelo sindicato aqui de base como pela federação, é precisamente abrir uma possibilidade mais ampla de discutir os próprios processos de produção. Porque essa intensificação a partir da PLR, o que vai abrir é um processo mais amplo de mais-valia absoluta e relativa para todos os trabalhadores, que vai servir, em última instância, para esclarecer o que a Petrobras está fazendo na realidade. Porque os trabalhadores não entendem, evidentemente, que o que está aumentando a partir desse incentivo e dessas regras agora é a intensidade da exploração, em forma relativa e absoluta. Esta tem que ser uma tarefa política da própria federação e do sindicato, porque detrás dessa recompensa, detrás desse incentivo, não tem outra questão mais do que o aumento dessas duas questões fundamentalmente políticas para explicar esses processos de exploração em curso agora. O outro elemento que eu encontrei na exposição de vocês muito importante e muito útil para o conjunto dos trabalhadores, em particular aqui no Sindipetro, no Rio de Janeiro, é poder explicar o conjunto das relações sociais que para muitos dos trabalhadores podem explicar, que muitos deles estão enfrentando esse tipo de circunstâncias, com os problemas específicos que podem originar problemas de doenças mentais, pela violência do conjunto da cidade do Rio de Janeiro e as constantes demandas que para o sindicato aparecem nos trabalhos em turno, não unicamente de plataforma, sino nos trabalhos de turno, inclusive dentro dos próprios marcos da região metropolitana, sempre sendo um deles. Que em última instância, pelas frequências das trocas de turno, começam a aparecer demandas exatamente nesse marco que vocês estão colocando, das pressões que não unicamente fazem parte da gestão da própria empresa, sino das condições sociais que também terminam afetando a vida psíquica dos próprios trabalhadores. Essa questão, para o sindicato, é um questionamento, é um elemento novo na realidade e que não, numa instância, não tem sido usado devidamente para a propaganda do próprio sindicato e da necessidade da construção do sindicato. É um assunto ainda assim explorar no bom sentido da palavra. Agora, não sei se alguém quer falar mais, eu queria só reforçar o que um pouco que vocês falaram, o Omar um pouco sintetizou. Eu acho muito importante essa questão do que referenciou, de estudos sobre o processo de produção, processo de trabalho. Né? Boa parte dos estudos assim, acadêmicos, eles têm em conta um pouco, quer dizer, a revisão da literatura existente e tal, mas é primordial a relação direta com os próprios trabalhadores. Né? E além disso, é mais ainda primordial que esse estudo
seja feito em parceria com os trabalhadores. Ou seja, não é um estudo meramente acadêmico, clássico, mas um estudo, é como se, vamos falar aqui as claras, o sindicato não terceirize também a produção do conhecimento, mas o sindicato também participe da produção do conhecimento. Ele já produz conhecimento com as suas próprias ações, né? Vocês já produzem conhecimento. E na própria produção que se tem como científica, também participar. Ou seja, a experiência do trabalhador, muitas das vezes no sentido da experiência imediata, né? É parte dessa produção de conhecimento, né? Então há todo um campo, né, de conhecimento, mesmo acadêmico, científico, que valoriza isso, né? E que equipara, né, esses conhecimentos e estabelece um diálogo que muitas das vezes tem conflito, né? Mas estabelece um diálogo ou estabelece de várias formas uma comunidade mais ampliada, né? O Fórum de Acidente de Trabalho é uma expressão disso, né? Onde você tem trabalhadores, representantes sindicais, pesquisadores, profissionais de saúde, né? Então uma grande comunidade científica ampliada, né? Então assim, reforçar a realização desses estudos que não são acadêmicos, ou seja, são estudos para ação. Os próprios modelos de pesquisa, tem modelo de pesquisa e intervenção, né? Ou seja, no próprio processo de investigação se realiza a ação, se realiza a intervenção, tá? Então não tem como ver isso como, e nós não falamos, nós não estamos aqui porque somos acadêmicos com um perfil, digamos assim, de uma ciência neutra, de uma ciência, né, que falamos aqui e apenas o trabalho de vocês é se apropriar desse conhecimento que seria neutro. Não, nós não vemos a ciência desse ponto de vista instrumental, né? Nós entendemos também vocês e os trabalhadores como produtores de conhecimento, né? Não apenas da ação para transformar, mas também do conhecimento incutido nessa ação transformadora. E muitas das vezes não elaborado, não sistematizado, né? Mas há um conhecimento aí. Não existe ação sem conhecimento investido. Pode não ser reconhecido, né? Então, assim, é desse ponto de vista que nós estamos aqui, eu estou falando, eu sei também que ela, de onde ela está também, né? Entendemos, digamos assim, a pesquisa, não como um produto acadêmico, também, até porque estamos em instituições que exigem isso, né? Também temos meta, produtividade, vinculação com o desempenho, tudo isso. A gente falou aqui de efetivo e acidente, né? O jornal retrasado do Sindipet trouxe um caso específico que aconteceu no TBIG, que era a planificação do efetivo mínimo que tinha uma pessoa na área. E a necessidade para atender um acidente que fosse incêndio, precisava de 3 brigadistas. Então tinha uma incoerência prática e teve lá uma faísca, lá, um incêndio que se apagou por si e que que só estava uma pessoa na área, que ela não ia dar o combate ao incêndio na área, numa área bastante... teria um acidente de grandes proporções nesse sentido. E aí você vê a incoerência explícita dessa avaliação de efetivos que a gente tem visto pela Petrobras ao longo desse último período, né? Que você está vendo a possibilidade de um acidente de grandes proporções gigantesca nesse sentido. E é um caso que aconteceu há 2 semanas. A gente vai encerrar agora aqui a transmissão.
Então, é isso, agradecer aí o pessoal que acompanhou no Facebook, agradecer a presença aí dos professores convidados e vamos encerrar aqui a transmissão. Obrigada aí pela participação de todos.